Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Estou morrendo de saudade, mas para matar nossa saudade, nada melhor do que falar de química, né? A melhorzinha. Então, ó, para a galera aí da terceira série, certo? Nós vamos falar de química orgânica, compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados. Meninos, módulo 9 lá do livro de vocês. Compostos orgânicos é um assunto indispensável aí no bloquinho de anotações que vocês devem estudar para o Enem. O Enem cobra todo ano esse assunto, cai questão aí do Enem sobre esse assunto. Então, se não anotou, já coloca aí no bloquinho e coloca esse assunto lá como prioridade, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar especificadamente sobre a identificação de função orgânica, que é também o que o Enem vai cobrar de vocês, a identificação dessas funções, certo? Então, veja, primeiro nós vamos falar das funções oxigenadas, certo? As funções oxigenadas são funções que estão presentes no nosso dia a dia, aí nos perfumes, na essência de perfume, combustível, álcool em gel, né? Óleos vegetais e em outros materiais aí extremamente importantes. E aí, para a gente começar, a gente precisa entender uma coisa. Vocês não podem confundir função orgânica com grupo funcional. Isso aí tem que estar claro, e o Enem ele cobra essa diferença, certo? Primeiro, o que é uma função orgânica? É um conjunto de substâncias que vai apresentar o quê? Propriedades, características semelhantes, certo? Agora, grupo funcional são átomos ou um grupo de átomos. Significa dizer que é uma parte da cadeia carbônica que vai caracterizar, que vai lhe dar as características para você identificar uma função orgânica, certo? Vamos ver aqui. Funções orgânicas oxigenadas. Veja, o nome não tem o que errar. Se a função é oxigenada, significa que o elemento principal vai ser quem? O oxigênio, certo? Então, obrigatoriamente, nesse composto, na sua cadeia, o oxigênio, ele é a chave do negócio, certo? Se não tiver ele, não é função oxigenada. Então, quais são as principais funções que nós vamos trabalhar? O álcool, o enol, o fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter e éster, certo? Aí, vejam, funções oxigenadas aqui que apresentam um grupo funcional hidroxila. Preste atenção. Existem funções, existem cadeias carbônicas que vai ter na sua estrutura, na sua composição, hidroxila. Quem é hidroxila? OH. Esse tracinho aqui significa dizer que esse rapaz está ligado a uma cadeia carbônica. Só que aí, ó, quando eu tenho hidroxila, eu posso ter 3 funções oxigenadas diferentes. E o que é que vai diferenciar uma da outra? Álcool. Primeira função aqui, álcool. Qual que é uma da função oxigenada mais importante aí, certo? O álcool é uma função oxigenada que vai ter hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Professor, o que é um carbono saturado? É aquele carbono que tem uma hibridização sp3, ou seja, que só faz ligações simples, certo? Enol. Ó, o enol, o grupo funcional enol, a função orgânica enol, ela vai ter uma hidroxila. Só que o que é que vai diferenciar esse enol do álcool? A hidroxila, ela vai estar ligado diretamente a um carbono do tipo insaturado. E o que é o carbono insaturado? É um carbono do tipo sp2, que tem uma ligação dupla. Lembra lá que o carbono ele pode fazer ligações simples, dupla e tripla. Aí veja, o álcool, ele está ligado a uma cadeia carbônica que só faz ligações, onde o carbono só faz ligações simples. O enol, a hidroxila vai estar ligada a uma cadeia carbônica, porém, esse carbono tem que fazer obrigatoriamente uma ligação dupla. E o fenol? O fenol também vai ter hidroxila. O que é que vai diferenciar ele do enol e do álcool?
a hidroxila tem que estar ligada obrigatoriamente a um anel benzeno, certo? Um anel aromático. Veja aqui os exemplos, ó. O álcool, ó, a hidroxila ligado diretamente a um carbono que está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença dessa função para essa? Tem hidroxila também, mas qual a diferença? O carbono que está ligado tem uma ligação o quê? Dupla. E nesse caso aqui, a hidroxila está ligada a um anel aromático, um anel benzeno. Então, veja, eu tenho 3 funções oxigenadas que têm o mesmo grupo funcional. Mas o que é que vai diferenciar? Como esse grupo está ligado à minha cadeia carbônica. Isso aí você tem que ter claro na sua cabeça. Tendo isso claro, meninos, só chegar lá na questão, mata a charada, não precisa estar lendo aqueles enunciados todo. É só isso, certo? Ó, mais 3 funções aqui. Veja, funções oxigenadas que têm... Opa, passei de novo, muito. Volta. Funções oxigenadas que têm o grupo funcional carbonila. O que é uma carbonila? Carbonila é esse... Aqui eu tenho uma fórmula condensada, certo? Que aparece muito, que é para vocês se confundirem mesmo. Então, tem que estar ligado aí... Saber, ter claro na cabeça que o carbono ele vai fazer sempre 4 ligações para adquirir estabilidade, certo? E a fórmula estrutural dele é essa aqui, ó. Carbono, dupla, O. Veja que o carbono está fazendo 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Carbonila. Então, para esse tipo de função aqui, a gente tem 4. Coloquei as 3 aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver as próximas. Ó. Grupo funcional carbonila. Função orgânica aldeído. O aldeído ele tem uma carbonila e essa carbonila sempre vai estar na extremidade, sempre. Nesse caso aqui, a carbonila ela vai ter que estar ligada obrigatoriamente a um elemento chamado hidrogênio, certo? Acetona, no caso, acetona, o grupo funcional cetona, função oxigenada cetona, é aquela que vai apresentar carbonila, e essa carbonila vai estar ligado a 2 carbonos, certo? Significa dizer que essa carbonila sempre será secundária. Já a função orgânica ácido carboxílico, é aquela onde a carbonila tem na sua extremidade uma hidroxila, certo? Na carbonila, eu vou ter que ter obrigatoriamente ligado a ela quem? Uma hidroxila. Veja aqui os exemplos, ó. Aldeído tem que ter o quê? Carbonila, e essa carbonila tem que estar diretamente ligada a um hidrogênio. Percebam que nessas 3 funções orgânicas, eles têm em comum o quê? Por isso que funções orgânicas são aquelas que apresentam propriedades semelhantes. Porque elas têm o quê? Carbonila. O que é que vai diferenciar uma da outra? A quem essa carbonila está o quê? Ligada. Observe que no aldeído eu tenho hidrogênio. Na cetona eu tenho carbono e carbono. Tem que ter. Se não tiver, não é cetona. No ácido carboxílico, eu tenho ácido carbonila ligado a uma hidroxila. Então, observe, eu tenho 3 funções diferentes que apresentam propriedades semelhantes e o que diferencia elas é quem vai estar ligado a esse composto, a esse grupo funcional, certo? Mais 2 funções oxigenadas importantes é o éter e o éster. Aí, vamos lá. O éter, lembra de heteroátomo? O que é heteroátomo? Heteroátomo é aquele átomo que está entre carbonos, certo? Hetero, diferente, né? Então, nessa cadeia carbônica, eu tenho um elemento diferente. E nesse caso aqui da função éster, quem é o elemento que é diferente? O oxigênio, que tenho que ter ele para ser uma função oxigenada, certo? Já no éster, aí vocês têm que observar essas 2 funções, porque a galera se atrapalha demais aqui, éter e éster, certo?
Já o éster é quando eu tenho oxigênio, né? É quando eu tenho um composto que vai formar um heteroátomo, só que o grupo funcional vai ter um grupo funcional carbonila. E essa carbonila vai estar ligada a quem? Ao oxigênio e mais um radical aqui, que pode ser qualquer grupo funcional. Olha aqui um exemplo. Função éter. Oxigênio ligado a outros carbonos. Observe que aqui a gente não tem nenhum tipo de carbonila. Já no éster, ó, oxigênio, carbono. Mas esse oxigênio tem que estar ligado obrigatoriamente ao quê? A uma carbonila. Então, o que diferencia o éter e o éster é o grupo funcional. Um não tem carbonila, o outro tem que ter carbonila, certo? E as nitrogenadas? Ó, falei das funções oxigenadas, como identificar as funções oxigenadas. Falei aí das principais, das que são mais cobradas. E as nitrogenadas? É a mesma regra das oxigenadas. Qual é a diferença? Nitrogenadas, nitrogênio. Então, eu vou mudar agora para o quê? No lugar de ser aminas, eu tenho as duas funções mais importantes. Existem outras, mas no caso aqui eu vou trabalhar as mais importantes. Eu tenho aminas e as amidas, certo? As aminas é aquela menina que gosta de estar entre os meninos, ela não tem carbonila, certo? Aquela mina lá, né? Aquela mina gosta de estar entre os meninos. Então, ela é uma função amina, heteroátomo. Já no caso das amidas, é aquela que vai ter o quê? O nitrogênio ligado ao grupo funcional carbonila, CO2, certo? Ó, a diferença. Amina, que gosta de estar entre os carbonos, e a amida, que tem que ter o quê? O grupo funcional, mas ligado a esse grupo funcional tem que estar o nitrogênio. Pronto, acabou a identificação de funções orgânicas. É só isso, certo? Sabendo isso, matou lá as questões. Observe, nas questões do Enem, a maioria das questões que vai trazer sobre funções, ela vai querer que você saiba identificar uma função orgânica. Observe essa questão aqui do Enem de 2014, ó. A baunilha é uma espécie de orquídea, certo? E a partir da sua flor é produzida a vanilina, conforme representação química, que dá origem ao aroma de baunilha. Baunilha que é muito utilizada aí no nosso dia a dia como essência. Na vanilina estão presentes as funções orgânicas de que tipo? Aí o que é que a gente tem que fazer? Eu vou avaliar somente esse composto. Observe, eu tenho hidroxila. A gente viu que hidroxila é uma função orgânica, né? É um grupo funcional, desculpa. É um grupo funcional. E toda vez que eu tenho hidroxila ligado diretamente a um anel aromático, eu tenho que função? Fenol. Ó, fenol. Aí, observe, eu tenho essa função química aqui. Oxigênio, onde tem, ligado a esse oxigênio, eu tenho quem? Um carbono. E esse carbono tem 3 hidrogênios. Lembrando que o carbono ele é tetraédrico, ele tem que fazer 4 ligações, obrigatoriamente. Então, eu tenho aqui, ó, H, H e H. Aí, observe, que função química é essa? A gente falou de éter e éster. Éter é aquela função que eu tenho um heteroátomo. Eu tenho um elemento oxigênio entre carbonos e o éster tem que ter o quê? Carbonila. Esse oxigênio aqui, que está ligado a esse átomo, aqui tem alguma carbonila? Não, porque carbonila é C dupla O. Tem algum carbono ligado a dupla O? Não tem. Então, só pode ser que tipo de função? Éter. Tem um outro rapaz aqui, ó. Outro grupo funcional. Carbono, vou puxar aqui, ligado a um oxigênio e um hidrogênio. Lembre-se, hidrogênio, ele tem um número atômico 1 e ele só pode fazer mais uma ligação para ficar estável lá comparado ao hélio. Então, aqui eu não posso fazer mais nenhuma ligação.
Mas eu sei que o carbono tem que fazer quanto? 4 ligações. Aqui ele só está com 1, 2, 3. Então, falta uma ligação aqui. 4 ligações. Que função orgânica é essa? Quando eu tenho carbono com hidrogênio, eu tenho uma função orgânica chamada aldeído. Então, qual é a alternativa? Fenol, éter e aldeído. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído das raízes da curcuma ou afração da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal do Parkinson e do Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. É por isso que é importante usar aqui no lugar do coloral, por exemplo, né? É bom. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais. Apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura, identifique os grupos funcionais. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou observar quem está ligado ao meu composto. Ó, primeiro, tem um composto aqui. Oxigênio. Ligado a esse oxigênio, veja que ele está dizendo que é CH3. Ó, oxigênio, carbono, e eu tenho mais 3 hidrogênio, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Se eu tenho um oxigênio entre carbonos, ele é um heteroátomo, certo? Se ele é um heteroátomo, qual é a função química? Éter ou éster? Éter, porque éster tem que ter carbonila, certo? Identifiquei a primeira. Ó, a próxima. OH, hidroxila. A hidroxila está ligado diretamente a um anel aromático. Se está ligado diretamente a um anel aromático, eu tenho uma função orgânica chamada fenol, certo? O que é que eu tenho mais? Observe que esse composto é igual a esse. Esse é igual a esse, então não preciso mais analisar. Já ganhei tempo aí na questão. O que é que eu tenho mais? Eu tenho outra função aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono. Mas esse carbono é o quê? Apresenta ligação dupla. Então, qual é a função orgânica? Enol. E eu poderia ter mais uma, que eu não coloquei porque o enunciado não deu. Mas aqui, eu tenho carbonila ligado a um carbono e a outro carbono. Então, eu poderia ter uma função orgânica chamada cetona. Como ali não tinha nenhuma outra, eu já parei por ali mesmo. Qual seria a função? Qual seria a alternativa? Éter, fenol. Letra P. Certo? Bom, meninos, para vocês praticarem, certo? Vocês irão fazer, nesse primeiro momento, vocês vão fazer as atividades complementares, lá do final do módulo, certo? Aqui estão as páginas e as questões que vocês irão fazer. Essas questões, elas contemplam somente questões que vão falar sobre identificação de compostos orgânicos. Nas próximas aulas, nós iremos falar sobre nomenclatura e sobre algumas propriedades, certo? Espero que vocês aproveitem esse momento para fazer um roteiro de estudo, para criar uma rotina de estudo, né? Anotar as dúvidas, para que a gente possa tirar no plantão de dúvidas, tá certo? Um cheiro para vocês e até mais. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Um abraço.